Uma garota chamada Carmy acorda de um pesadelo no qual vê uma estranha nuvem escura se aproximando dela. Mesmo assustada, ela apenas pega seu bichinho de pelúcia e diz que está feliz por ser apenas um pesadelo. Em seguida, ela pega seu celular para tirar uma foto enquanto diz que é seu aniversário. Seu rosto brilha de forma estranha na foto, e ao tentar ver o que há de errado, ela ouve seu cachorro, Rainy, falando. Isso surpreende Carmy, mas ao olhar ao redor procurando pelo cachorro, percebe que está flutuando sobre sua cama. Ela fica apavorada com isso, e ao gritar, de repente cai de volta na cama. Rainy parece animado com o que acabou de acontecer, e enquanto continua falando, Carmy acha que está só ouvindo coisas, então sai para se preparar para a escola. Em outro lugar, um garoto chamado Dylan persegue outro garoto chamado Rugar, até uma instalação abandonada. Depois de um tempo, Dylan joga uma bomba de fumaça no prédio para forçar Rugar a sair. O plano dá certo, e quando Rugar sai, tenta escapar com suas asas, mas elas não parecem funcionar. Rugar então reclama que suas asas não funcionam quando entram em contato com fumaça, mas Dylan não parece se importar. Ele então tira uma das ferramentas de sua mochila, que usa para encolher Rugar, antes de trancá-lo dentro de um pote de vidro. Rugar fica chocado com isso, e implora para que Dylan o liberte. Ele também diz ao Dylan para focar em outras coisas, em vez de caçar criaturas míticas. No entanto, Dylan diz que não está interessado em outras coisas, e que é seu dever capturar criaturas míticas, chamadas Blendeds, pois vem de uma família de caçadores. Rugar ainda implora para que Dylan pense em quebrar o ciclo, e seja um herói, mas o caçador ri e diz que continuará capturando e se livrando de monstros que tentam viver como humanos. Em seguida, ele pega o pote de vidro com o Rugar dentro e o leva embora, enquanto o garoto ainda implora por misericórdia. Em outro momento, Carmy vai para a escola com seu amigo Kev. No caminho, Carmy conta o que aconteceu naquela manhã, embora não ache que seja algo sério. Ela também mostra ao Kev que toda vez que tenta tirar uma foto, sua pele começa a brilhar de forma estranha. Kev acha que é só um filtro, mas Carmy diz que é real. Como ele ainda não acredita, ela chuta uma lixeira com raiva, e ela voa pela rua e fica presa numa árvore. Kev fica chocado com isso, mas Carmy começa a considerar a possibilidade de ser uma super-heroína. Kev a alerta imediatamente para parar de usar seus poderes recém-descobertos, pois pode haver pessoas atrás dela. Carmy diz que não se importa de ser vista, mas Kev insiste que ela precisa manter seus poderes em segredo, até descobrirem o que realmente está acontecendo. Ele acrescenta que, se ela tem poderes, então significa que pode já ter inimigos atrás dela. Carmy fica confusa com isso, mas conta ao Kev sobre a voz no pesadelo que repetia a palavra Vamplin. Kev se lembra de ter ouvido essa palavra antes, mas como não consegue lembrar onde, apenas diz a Carmy para andarem rápido para não chegarem atrasados. Enquanto se afastam, uma garota chamada Madison vê a lixeira na árvore e se pergunta se Carmy e Kev têm algo a ver com aquilo. Pouco depois, Carmy e Kev chegam à escola e, a caminho da sala de aula, encontram Leana e suas amigas. Leana então para os dois e diz a Carmy que é muito ousada por estar se inscrevendo para a audição do musical da escola que acontecerá mais tarde. Carmy diz que vem praticando bastante e acredita que tem o que é necessário para entrar no elenco principal. No entanto, Leana comenta que Carmy nunca será tão boa quanto ela, pois treina desde muito jovem. Ela acrescenta que ninguém conseguirá tirar o papel principal dela, já que ela aperfeiçoou seus movimentos. Carmy não sabe o que responder, mas Leana continua se gabando antes de ir embora. Mais tarde naquele dia, Carmy vai ao teatro para a audição do musical, e Kev aparece para assistir. Durante a audição, Carmy desbloqueia sua habilidade de super velocidade, mas apenas Kev percebe isso. Leana também percebe que Carmy está tentando se destacar, então esbarra nela de propósito para atrapalhá-la. Por sorte, Carmy não cai, e a professora não vê o que aconteceu. Enquanto continua dançando, ela acidentalmente esbarra em Leana e a joga para fora do palco. Kev percebe que ela desbloqueou mais um poder, mas ninguém mais parece notar. Depois de algumas rodadas, Carmy é selecionada para a fase final junto com Leana e outros alunos. Durante a última apresentação, Carmy percebe que Leana está tentando desequilibrá-la novamente. Em vez de deixar isso acontecer, Carmy revida com outro empurrão, e Leana acaba batendo numa mesa, o que derruba algumas tábuas e danifica os canos e a fiação do teatro. A professora fica chocada com o ocorrido, mas Kev percebe que sua amiga causou a confusão. Mais tarde, Carmy e Leana são convocadas pela vice-diretora da escola, Chase. Enquanto Carmy espera no saguão do escritório, a secretária, Sra. Johnson, a repreende por estar envolvida no que aconteceu no teatro. Carmy insiste que não fez nada, e Kev aparece e sussurra que eles precisam sair dali. A Sra. Johnson pergunta o que ele está fazendo no escritório, e ele responde que está tentando evitar que algo catastrófico aconteça com sua amiga, com a escola ou até com o mundo. A secretária acha que ele está inventando histórias, então o expulsa do escritório. Ao sair, Carmy vê um cartaz na parede com algo sobre natureza versus criação. Ela então comenta que as pessoas não parecem se importar com a desordem da natureza. Coincidentemente, Madison sai do escritório de Chase e ouve isso. Então pergunta se Carmy está falando de algo sobrenatural. Carmy diz que nem sabe o que está dizendo.
e que só fala o que lhe vem à cabeça. Madison acha isso interessante e se apresenta formalmente a Carmy. Quase imediatamente, Leanna e suas amigas saem do escritório de Chase e a vice-diretora chama Carmy. Antes de se levantar, Leanna parece irritada e sussurra para Carmy que não vai esquecer o que aconteceu. Depois que ela sai, Carmy finalmente entra no escritório de Chase e nega qualquer envolvimento no ocorrido. Chase não acredita e diz que terá que tomar uma grande decisão sobre o musical. Enquanto ela fala, Carmy vê Kev acenando para ela pela janela atrás da cadeira de Chase. Ele está tentando sinalizar para Carmy não contar nada sobre seus poderes, mas ela não parece entender. Mesmo assim, ela não revela nada, e a vice-diretora eventualmente permite que ela vá embora. Depois da escola, Kev pergunta se ela contou algo a Chase, mas Carmy diz que não. Kev então menciona que finalmente se lembrou de onde viu a palavra Vamplin. Ele acrescenta que algo dentro de Carmy mudou e lhe deu superpoderes, porque chutar uma lixeira do jeito que ela fez naquela manhã não é normal. Carmy diz que pode ter sido um surto de adrenalina, mas Kev menciona que isso é improvável, já que ela também tem super velocidade e consegue lançar alguém longe com seu novo poder estranho. Em seguida, Kev leva Carmy à loja de quadrinhos, onde ele trabalha para um homem chamado O Colecionador. O homem parece não conhecer Carmy, mas Kev diz a ele que vão ao depósito ver alguns quadrinhos antigos. O colecionador então avisa Kev para garantir que sua amiga não toque em nada lá dentro. Logo que chegam ao depósito, Carmy pergunta por que ele acha que os poderes dela têm a ver com quadrinhos nos quais ela não acredita. No entanto, Kev diz que muitas pessoas como ela não percebem que os que controlam o mundo às vezes escondem certos segredos em quadrinhos. Enquanto tenta carregar uma caixa pesada, Carmy surpreende ao demonstrar super força e ajuda ele com facilidade. Em seguida, Kev mostra a ela um quadrinho sobre os míticos, e quando Carmy pergunta o que são, ele explica que são monstros lendários que vieram antes dos humanos. Carmy pergunta se é isso que ela é, mas Kev diz que é improvável. Ele então pega outro livro sobre os Blendeds e diz que Carmy provavelmente é uma Blended, uma criatura híbrida, filha de um mítico com um humano. Enquanto Carmy ainda parece confusa, Kev encontra um livro sobre Vamplings, e ao conferir o que isso significa, percebe que ela é filha de um vampiro. Ao lerem os poderes dos Vamplings, Carmy e Kev percebem que ela já possui quase todos, exceto o de voar. Carmy então tenta voar, mas cai feio no chão. Como ser uma Vampling significa que um dos pais de Carmy é um vampiro, Kev pergunta o que ela acha, mas ela diz que será difícil saber, já que seus pais atuais a adotaram quando ela tinha apenas 3 meses. Carmy diz que não acredita nesse livro, mas Kev insiste que um dos pais biológicos dela tem que ser um vampiro para que os poderes aparecessem justamente agora, já que ela acabou de fazer 13 anos. Carmy então diz que nunca pensou que seria uma aberração, mas Kev diz para ela não pensar assim. Nesse momento, o pai dela liga chamando para casa para comemorar seu aniversário, e Carmy deixa Kev na loja e vai até a parte principal da livraria. Lá, Dylan está conversando com o colecionador sobre trabalhar para ele, e quando vê Carmy saindo da loja, começa a suspeitar que ela seja uma Blended. No caminho de casa, Carmy passa por um túnel escuro, onde ouve uma voz chamando-a de Vamplin. Ela sai correndo assustada e esbarra em Madison, que pergunta o que está acontecendo. Carmy diz que achou que alguém a seguia. Madison parece gostar da forma acelerada como Carmy fala, e ela responde que é só do seu jeito. Enquanto caminham juntas, Madison menciona que quando estava no escritório da vice-diretora Chase, ouviu Leanna e suas amigas falando várias coisas sobre Carmy. Carmy diz que é uma longa história e que sente ter desperdiçado sua chance de fazer algo especial ao participar do musical. Vendo que ela está triste, Madison a consola dizendo que sempre há uma segunda chance. Carmy então pergunta como Madison se sentiria se descobrisse que era algo que nunca imaginou ser. Madison diz que ficaria feliz, pois significaria que ela seria legal. Ela também comenta que é importante saber que não podemos mudar quem somos. De repente, um carro quase atropela as duas, mas Carmy usa sua super velocidade para salvar Madison. Apesar de aliviada, Madison fica chocada e pergunta como Carmy fez aquilo. Carmy mente dizendo que foi só adrenalina. Madison não acredita e pede para conversarem sobre o que acabou de acontecer. Carmy responde que não sabe se pode falar, pois está atrasada para sua festa de aniversário. Enquanto vai embora, Madison diz que espera que elas conversem novamente em breve. No caminho, Carmy vê que a lista do musical foi divulgada. Ao conferir, ela descobre que conseguiu uma vaga, mas apenas como suplente. Mesmo assim, Carmy fica animada e ao pular de alegria, acaba voando. Em outro lugar, o colecionador entra no depósito e vê o celular de Kev em cima da mesa apitando. Ele percebe que Kev está pesquisando sobre Blendeds e míticos, mas não comenta nada. Apenas diz ao Kev para fechar a loja, pois ele está indo embora. Ele entrega o celular ao Kev e pede que ele não o esqueça. Assim que sai, Kev vê uma mensagem de Carmy dizendo que ela conseguiu voar. Isso o deixa surpreso e ele se pergunta se o colecionador viu a mensagem. Logo depois, Carmy chega em casa e vê Rainey na frente da casa. O cachorro pergunta como ela vai explicar sua nova habilidade de voar, e Carmy percebe que pode realmente entender o que ele diz. Rainey então diz para ela verificar seus dentes, e ao fazer isso, Carmy percebe que agora tem presas. Isso a deixa empolgada, mas Rainey logo pede que ela esconda as presas para poder entrar e encontrar a família. Quando entra,
entra, ela se encontra com sua mãe e pai, Asha e Bill, além dos irmãos gêmeos Jaden e Aiden. Carmi fica feliz por estar de volta, e Asha a apresenta ao Dylan, dizendo que ele acabou de se mudar para a cidade e vai jantar com eles porque a mãe dele está trabalhando até tarde. Carmi não se incomoda e dá boas-vindas a Dylan ao bairro. Enquanto isso, o colecionador entra no próprio escritório e abre um armário cheio de frascos de vidro vazios. Ele adiciona um novo frasco, que tem algo dentro. É Rugar, que implora para não ser trancado ali dentro. No entanto, o colecionador não o escuta e diz que mesmo que Dylan seja estranho, pelo menos está entregando os Blendeds conforme o plano. Em seguida, ele fecha o armário e sai. Naquela noite, Carmi não consegue dormir porque ainda não consegue controlar sua habilidade de flutuar. Enquanto flutua e bagunça tudo no quarto, ela ouve a mãe se aproximando e isso a faz cair de repente. Antes que Asha entre, Carmi percebe que seu corpo brilhante vai aparecer no espelho, então ela cobre o reflexo. Asha entra e pergunta por que Carmi está fazendo tanto barulho. Carmi finge que está ensaiando para o musical, e embora Asha admire sua dedicação, pede que ela limpe o quarto. Carmi promete limpar, e assim que a mãe sai, ela usa sua super velocidade para arrumar tudo rapidamente. Isso gera outro barulho alto, e Asha volta para reclamar, mas vê que o quarto já está limpo. Asha fica surpresa, e não entende como Carmi conseguiu arrumar tudo tão rápido. Carmi apenas sorri e diz que o quarto nem estava tão bagunçado assim. Em outro lugar, Dylan aperfeiçoa suas habilidades de combate no terraço de um prédio, onde está socando um saco de pancadas. Enquanto ele está lá, o Collector aparece para pedir mais Blendeds, porque tem um comprador que precisa deles com urgência. Dylan diz que não é tão fácil capturar os Blendeds, mas que está trabalhando nisso. O Collector minimiza a dificuldade em caçar os Blendeds. Ele também menciona que vai procurar outra pessoa para fazer o trabalho, mas Dylan afirma que é o melhor caçador por aí. Ele acrescenta que o Collector precisa ter paciência, pois está muito perto de capturar mais um Blended. Enquanto Dylan fala sobre ser de uma família de caçadores, o Collector vê sua bolsa de ferramentas e decide ver o que tem dentro. Infelizmente, ele toca em uma ferramenta de encolhimento e acaba virando uma versão miniatura de si mesmo. O Collector imediatamente percebe seu erro e implora para Dylan ajudá-lo. Embora Dylan ache isso engraçado, ele acaba jogando uma cebola para o Collector e diz para ele comer. O Collector não entende de imediato, mas Dylan explica que comer a cebola é a única forma de voltar ao tamanho normal. Após comer a cebola, o Collector volta ao normal. Na manhã seguinte, Carmi se prepara para a escola e vê Jaden e Aiden empolgados. Ao perguntar o que está acontecendo, eles mencionam que foram convidados para a maior competição de games underground da região. Carmi não entende, mas diz a eles que fiquem em silêncio quando jogarem, pois sempre a incomodam. No entanto, Jaden e Aiden dizem que não conseguem ficar em silêncio, pois isso faz parte da diversão. Enquanto eles se afastam, Bill pergunta a Carmi o que era toda aquela gritaria, e ela responde que seus irmãos estão animados por causa de um jogo. Bill então se gaba de como era bom em jogos na juventude. Carmi não demonstra interesse e segue para a escola. Ao entrar no prédio, ela acidentalmente quebra uma das portas ao manuseá-la e diz a si mesma para ser mais cuidadosa com as portas dali em diante. Logo em seguida, ela vê Dylan na escola e pergunta se ele está perdido, já que parece confuso. Dylan diz que nunca fica confuso ou perdido, mas Carmi tenta ajudá-lo a encontrar sua sala. De repente, Dylan nota a porta quebrada e pergunta a Carmi sobre isso, mas ela rapidamente muda o assunto. Após indicar a sala para ele, Carmi se afasta, mas Dylan ainda parece curioso sobre a porta. Em outro lugar, Kev lê algo chocante em um dos quadrinhos que encontrou no depósito do Collector e corre imediatamente para a escola à procura de Carmi. Enquanto isso, Carmi se junta ao grupo do musical e recebe o roteiro da peça. Liana se gaba de já conhecer tudo de cor, então recusa o roteiro. Quando as meninas começam a ensaiar os movimentos, Liana se vangloria com Carmi por ter conseguido o papel principal. Ela ainda diz que ninguém verá os movimentos de Carmi, já que ela é apenas substituta. Carmi não parece se importar e continua dançando. Pouco depois, quando está prestes a começar a flutuar, Kev chega à escola e a impede antes que alguém a veja. Ele então diz que acabou de descobrir que há caçadores que podem estar procurando por alguém como ela. Ele acrescenta que esses caçadores não gostam dos Blendeds, mas Carmi não entende por que alguém não gostaria dela. Kev então a aconselha a não usar seus poderes, pois alguns Mythics podem vê-la como uma ameaça que pode revelar sua verdadeira natureza aos humanos. Carmi concorda imediatamente, mas Kev percebe que ela não está levando a sério, já que está mais preocupada com o musical. Em outro local, Dylan vê Madison pintando um cenário para o musical e pergunta se pode ajudar. Madison mostra o que ele deve fazer, mas antes de sair, Dylan pergunta sobre o acidente do outro dia. Madison diz que não foi nada sério e que teve sorte de não ser atropelada. Dylan então insinua que ela deve ter reflexos sobre-humanos, mas Madison responde que foi apenas adrenalina. Ela acrescenta que ela e Carmi só tiveram sorte. Dylan pergunta se as duas são próximas, mas Madison diz que se conheceram recentemente, já que ela ainda é nova na região. Dylan também diz que é novo e que mora na mesma rua que Carmi. Ao mencionar Carmi novamente, Madison pergunta se há algum problema, mas Dylan diz que só quer conhecê-la melhor. Madison não responde, mas entrega um martelo para ele continuar o trabalho. Mais tarde naquele dia, enquanto Carmi treina com Kev na academia da escola, ele diz que, segundo os quadrinhos, ela terá que escolher entre ser humana ou Mythic aos 16 anos. Carmi não demonstra interesse em escolher um lado, então Kev avisa que, se não decidir, seu lado Mythic tomará conta, o que significa que se tornará uma vampira completa. Carmi não entende como sua vida funciona. Quando acerta o saco de pancadas com raiva, ela expressa frustração por ser apenas uma substituta no musical, que por coincidência também fala sobre uma vampira. Ela eventualmente bate forte demais e estoura parte do saco de pancadas. Kev cai com o impacto, mas Carmi o ajuda rapidamente. Ela também pede desculpas por não ter sido
cuidadosa, e ele diz que entende. Logo depois, Madison entra na academia e vê o saco danificado. Ela acha estranho, mas Kev rapidamente comenta que, mesmo sendo pequena, Carmy soca forte. Madison não comenta nada, e eles deixam a escola juntos. Dylan os observa saindo da academia, e ao entrar, vê a espuma no chão e o saco danificado. Isso o deixa curioso, e ele começa a se perguntar qual das meninas é uma Blended. Em outro lugar, Kev para na loja do Collector para começar o seu turno. Então Madison e Carmy vão para casa juntas. No caminho, Madison parabeniza Carmy por ter entrado na lista final do musical. No entanto, Carmy não parece muito feliz, pois queria um papel mais importante. Madison diz para ela não deixar isso abalar, pois ainda terá a chance de brilhar do seu próprio jeito. Ao exibir suas unhas, Carmy repara em como elas estão afiadas e as admira. Madison diz que são naturais, e Carmy pergunta por que ela não as corta. Madison então menciona que elas sempre crescem muito rápido. Enquanto continuam andando, Madison pergunta se Carmy já conheceu Dylan, e ela responde que sim, acrescentando que o novo garoto foi à sua casa no dia do seu aniversário. Madison acha isso estranho, e conta que Dylan agiu como se nunca a tivesse visto antes. Em outro lugar, Dylan vai até a loja do Collector e pede para Kev mostrar um quadrinho clássico. Kev o leva até o depósito, e lá, Dylan vê um quadrinho sobre Blendeds em cima da mesa. Ele pergunta o que Kev acha daquela história, e mesmo parecendo nervoso no início, Kev acaba dizendo que não acha que seja real. De repente, o Collector aparece no depósito e pede para Kev sair, pois ele precisa atender alguns clientes na loja. Assim que o garoto vai embora, Dylan e o Collector trocam olhares estranhos. Em outro lugar, Leanna e suas amigas assistem a um vídeo do ensaio para ver como se saíram. Curiosamente, percebem que o corpo de Carmy está brilhando, mas Leanna acredita que seja um bug ou um problema com o celular. Mais tarde, naquele dia, Kev encontra novas informações no quadrinho e liga para Carmy, avisando-a para não usar seus poderes em público, pois Blendeds desaparecidos estão sendo transformados em Mythics completos para ajudar a lutar contra os humanos. Carmy não entende por que alguém faria isso, mas Kev diz que ela precisa tomar cuidado. Em outro lugar, Dylan e o Collector se encontram no local de costume para discutir atualizações sobre a situação dos Blendeds. Dylan então menciona que acha que encontrou um na escola, o que deixa o Collector feliz. Ele diz que mal pode esperar para o caçador trazer essa pessoa até ele. No dia seguinte, Kev encontra outro quadrinho sobre caçadores e descobre que eles podem ser um dos pais, um patrão, ou até um novo aluno da cidade. Como isso pode ajudá-lo a descobrir quem é o caçador, Kev decide começar sua própria investigação. Antes de sair, ele envia uma mensagem para Carmy, avisando sobre seu plano. Enquanto isso, Carmy já está atrasada para a escola e, em vez de correr, decide voar até lá. Ao chegar, uma nova professora chamada Sra. Jordan anuncia que será a nova diretora do musical, já que a outra professora saiu. Ela também menciona que todos os participantes devem se preparar para a sessão de fotos que acontecerá em poucos minutos. Carmy parece bem animada com isso, e enquanto conversa com Madison sobre a sessão, diz que mesmo sem estar preparada, terá que se virar com o visual que tem. Madison fica surpresa ao ouvir isso, pois Leanna mandou uma mensagem avisando a todos. Carmy, no entanto, diz que não recebeu nada. Quando Madison pergunta a Leanna sobre isso, ela responde que não precisa ficar informando a substituta, pois é um papel sem importância. Madison parece confusa com essa atitude, mas Carmy não se incomoda, pois está participando do musical de qualquer forma. Na hora da foto, as presas de Carmy aparecem, mas ela rapidamente cobre a boca. O fotógrafo tira a foto mesmo assim, e Carmy se afasta para praticar o roteiro do musical. Enquanto faz isso, Dylan a parabeniza por estar no musical, mas ela minimiza o papel por ser apenas uma substituta. Carmy então pergunta por que ele decidiu se juntar ao grupo do musical, e ele diz que só quer fazer novos amigos. Carmy responde que é um bom motivo, e como ele ainda não tem nada para fazer, ela pergunta se ele pode ensaiar as falas com ela. Dylan concorda em ajudar e auxilia Carmy a memorizar o roteiro. Quando terminam, Jordan aplaude e elogia Carmy pela forma como leu suas falas. Ela também menciona que, se Carmy continuar assim, pode acabar conseguindo um papel importante no musical. Em outro lugar, Kev vai até a casa de Carmy para observar Bill e ver se ele é o caçador. No entanto, ele não demonstra nenhum sinal de ser o caçador. Então Kev vai embora. Ele decide então observar Madison, mas ela o vê, e ele pergunta diretamente o que ela acha sobre caçadas. Madison diz que caçar por boas razões, como conhecimento ou pela verdade, pode ser legal, mas caçar por esporte ou por razões ruins é errado. Kev gosta da resposta, mas ela pergunta se ele está caçando algo. Kev diz que não pode contar porque é um segredo, mas menciona que está tentando ajudar um amigo, mesmo sem saber se é a pessoa certa para isso. Madison diz que acha que ele é sim, porque ouviu dizer que ele sabe muitas coisas. Kev diz que é só coisa de quadrinhos, mas Madison comenta que isso não importa, pois quadrinhos contêm mais verdade do que as pessoas imaginam. Ela dá como exemplo um quadrinho sobre lobisomens que retratava de forma verdadeira as dificuldades de uma comunidade nos Estados Unidos. Kev diz que conhece esse quadrinho, e Madison pergunta que tipo de lobisomem ele gostaria de ser. Kev responde que prefere ser ele mesmo, mas Madison uiva, e diz que definitivamente seria do tipo que uiva para a lua. Kev acha isso estranho, mas antes de Madison ir embora, ela diz que o que ele procura pode estar escondido à vista de todos, sem que ele perceba. Em outro lugar, o Collector verifica seu armário e avisa o Gar que alguém virá buscá-lo em breve. O Gar parece assustado, mas o Collector não demonstra se importar. Ao ver os potes vazios no armário, o Collector fica preocupado de que sua cliente possa se incomodar, mas logo esquece disso. Enquanto isso, Asha recebe uma ligação da escola de Carmy, informando que ela deve voltar para refazer a foto porque houve uma falha na câmera. Quando a Asha conta para Carmy, ela não entende, mas ao olhar no espelho percebe que não foi uma falha. Ela então liga para Kev pedindo ajuda, mas ele diz para ela não voltar, pois todos vão perceber que o problema não é a câmera. Quase imediatamente, Carmy vê uma foto antiga e decide levá-la para a escola. Kev tenta alertá-la novamente, mas ela diz que sabe o que está fazendo. Pouco depois, Kev também decide verificar
o escritório do colector para ver se encontra alguma pista que o ligue ao caçador. Ao procurar e quase abrir o armário, Kev ouve o colector entrando, então se esconde rapidamente. O colector percebe que alguém mexeu no armário, mas como não vê ninguém, sai da sala. Kev também sai e leva seu quadro investigativo embora, dizendo ao colector que vai fechar mais cedo. Em outro lugar, Carmy chega à escola e mostra a foto que quer usar para Jordan, mas a professora insiste que todos os alunos devem tirar novas fotos na escola. Carmy percebe que seu plano não funcionará, então pede um tempo para se preparar. No vestiário, ela fica confusa sobre o que fazer, mas de repente vê um kit de maquiagem e decide usá-lo. Surpreendentemente, isso cobre bem seu brilho. Então ela usa a maquiagem e vai tirar sua foto. Jordan fica impressionada com a maquiagem, e Madison também lhe dá um par de óculos escuros para completar o visual. Quando Carmy sorri para a foto, suas presas aparecem, mas Jordan e os outros acham que são presas falsas. Carmy entra na brincadeira e tira a foto assim mesmo. Em outro lugar, um homem velho chega à loja do Collector, mas ele diz que está fechado. Surpreendentemente, o homem aparece dentro da loja e se transforma em uma mulher chamada Shapeshifter, metamorfa. O Collector a reconhece e a convida para os fundos da loja para mostrar o Blended que capturou. Ao entregar o pote de vidro com Ruger, a Shapeshifter fica feliz, mas pergunta por que ele só tem um Blended. Ela o ameaça dizendo que não devolverá a joia anterior se ele não trouxer mais. O Collector explica que não está sendo fácil capturar os Blendeds, mas que contratou um caçador para isso e vai precisar de mais uma semana para entregar o que ela quer. Antes de desaparecer, ela o avisa para não a decepcionar novamente se quiser a sua joia mais preciosa de volta. Em outro lugar, Dylan e Carmy voltam da escola juntos. No caminho, Dylan parece curioso sobre o motivo da foto dela ser a única com problema. Carmy fica nervosa, mas disfarça dizendo que não foi nada demais. Mais tarde naquela noite, Kev liga para Carmy e pergunta como foi a sessão de fotos. Ela conta tudo, e ele a parabeniza por usar os óculos escuros, pois isso impediu a câmera de captar o brilho em seus olhos. Carmy se surpreende com isso, pois foi ideia da Madison. Kev então diz para ela continuar sendo cuidadosa, pois qualquer um pode estar vigiando. Quando a ligação termina, Jaden e Aiden entram no quarto de Carmy e a veem flutuando enquanto limpa a maquiagem do rosto. Carmy cai no chão e finge estar normal, mas seus irmãos não acreditam. Eles dizem que já estavam desconfiando, pois ouviram passos no teto e a viram conversando com Rainey. Aiden também mostra uma gravação dela brilhando no espelho, mas Carmy mente dizendo que está usando um creme iluminador. De repente, os irmãos veem suas presas e percebem que ela está escondendo algo. Carmy então revela que é uma Vampling, metade vampira, e quando eles perguntam o que isso significa, ela mostra seus poderes. Os irmãos ficam empolgados e imediatamente pedem para ela ser a guarda-costas deles em uma competição de games contra 2 valentões. Carmy diz que não pode ser vista usando seus poderes em público, mas eles continuam insistindo. Dizem que ela só precisa assustar os valentões e garantir que eles não atrapalhem o jogo. Depois de pensar um pouco, Carmy aceita ajudá-los, o que os deixa felizes. Eles dizem que enviarão a localização da competição em 1 hora para que ela os encontre lá. Logo depois, Carmy vai para a escola para o ensaio do musical. Infelizmente, o protagonista masculino, Benny, torce o pé. E como não há substituto, Jordan escolhe Dylan como o novo protagonista. Apesar de não estar interessado, ele aceita e diz para Carmy que vai precisar da ajuda dela para ensaiar as falas. Carmy concorda, mas logo é interrompida por uma ligação dos irmãos, pedindo para ela encontrá-los do lado de fora. Como ainda pretende ajudá-los, Carmy sai da escola e vai ao encontro dos irmãos. Ao chegarem ao local da competição, Jaden e Aiden pedem para ela ficar atenta e perceber quando os adversários fizerem algo suspeito. Eles também a alertam para ter cuidado, pois as coisas podem ficar perigosas lá dentro. Carmy concorda, e os 3 entram juntos. Quando o jogo começa, um dos adversários joga água em Jaden e Aiden, mas Carmy apenas observa, achando que isso deveria ser proibido. No entanto, o moderador diz que não existe trapaça no jogo. Quando um dos adversários tenta fazer algo novamente, Carmy corre até ele e o joga longe com um super soco. Com isso, Jaden e Aiden conseguem continuar na competição sem serem incomodados. No entanto, o segurança do local toca Carmy de repente, e isso faz o tempo parar na sala. Ele então diz a Carmy que ela não deveria estar interferindo no jogo. Ele se revela um mítico, e isso deixa Carmy chocada. Ela então menciona que só está tentando ajudar seus irmãos, mas ele diz que, como míticos, eles não podem interferir no resultado de eventos no mundo humano. Ele acrescenta que as coisas seriam diferentes se estivessem no mundo mítico. Carmy se surpreende ao ouvir que existe um mundo dos míticos. O segurança parece surpreso por ela não saber disso, mas diz para ela não se preocupar com isso por enquanto, pois em breve ela terá que escolher um lado quando ficar mais velha. Ele então diz que em vez de usar seus poderes para ganhos pessoais, ela precisa usá-los com propósito, para que eventualmente revelem o caminho que ela deve seguir. Carmy diz que agora entende e pergunta se ele também é um vampiro, mas ele diz que é um feiticeiro. Ao dizer para ela tomar cuidado, ele tira a mão do ombro dela e todos na sala voltam a se mover. Pouco depois, Jaden e Aiden chegam ao nível final e derrotam seus oponentes. Em outro lugar, o colecionador não está se sentindo muito bem no trabalho, então deixa Kev no comando da loja até que ele volte. Kev então administra a loja de uma forma interessante, forçando os clientes a comprarem certos quadrinhos, mesmo que não sejam os que eles querem. Alguns clientes aceitam o conselho dele, mas outros não gostam muito da insistência. Enquanto um cliente discute com ele, Dylan entra na loja e defende Kev. O cliente acaba indo embora, mas Dylan diz que não foi culpa de Kev. Ele também diz que está procurando um quadrinho específico. Ao encontrá-lo e sair, Kev percebe que Dylan esqueceu o celular no balcão. Ele então fecha a loja e corre atrás de Dylan para devolver o celular. Kev também tenta ligar para Dylan, mas ele não escuta. Enquanto continua correndo atrás dele, Kev vê Dylan subindo por um prédio como um caçador. Isso deixa Kev em choque, sem saber o que fazer. Em outro momento, Jaden
Jaden e Aiden recebem o prêmio e o dedicam a Carmy por tê-los ajudado. Eles então falam sobre quantas competições ainda podem vencer com a ajuda dela, mas Carmy diz que não vai mais ajudá-los, pois precisa manter seus poderes em segredo. Ela também ameaça contar aos pais sobre a competição de games clandestina. Kev então liga para Carmy e diz onde ela deve encontrá-lo imediatamente. Carmy deixa os irmãos e vai ao encontro de Kev. Quando chega ao telhado do prédio de Dylan, Kev mostra que Dylan é o caçador, e ela fica surpresa, pois ele vinha tentando ser legal com ela. Pouco depois, eles decidem sair do telhado antes que Dylan os veja. Mesmo treinando vendado, Dylan lança sua ferramenta de encolhimento na direção de Kev, que encolhe e vira uma versão em miniatura de si mesmo. Isso deixa Kev apavorado, e ele cai do prédio em direção ao chão. Logo em seguida, Carmy voa e salva o amigo antes que ele se machuque ao cair. Seu livro de roteiro do musical cai, mas ela não percebe. Ela pergunta se Kev está bem, e ele diz que não. Então eles saem imediatamente. Enquanto isso, Dylan tira a venda ao ouvir um grito, mas não vê ninguém. Pouco depois, ele encontra o livro de roteiro e o pega, achando que pode ajudá-lo a descobrir quem o viu treinando. Mais tarde, Carmy chega em casa com Kev e ele pede uma cebola para voltar ao tamanho normal. Carmy se surpreende com ele saber disso, mas Kev diz que viu nos quadrinhos. Ela entrega uma cebola e, ao comê-la, ele volta ao normal. No dia seguinte, Carmy tem um pesadelo no qual Leanna e Kev perguntam sobre seus pais verdadeiros. Confusa, ela vê Dylan se aproximando para lançar a ferramenta de encolhimento nela. Ela acorda antes disso acontecer e já está na escola. Kev aparece para ver como ela está, mas percebe que suas presas estão visíveis. Ele rapidamente diz para ela escondê-las e ela obedece. Kev pergunta como ela está e Carmy diz que não dormiu bem e que fica pensando nos pais biológicos. Kev pergunta o que deveriam fazer com relação ao Dylan, mas ela diz que não sabe se fica brava com ele ou com os pais que a abandonaram sem deixar nada explicando quem ela é. Enquanto conversam, Dylan aparece, assustando os dois. Ele percebe que eles estão nervosos e pergunta se há algum problema. Carmy responde que não. Quando ele está prestes a perguntar se ela perdeu o livro de roteiro, Leanna aparece para levá-lo e falar sobre os planos para o papel principal. Mais tarde, Asha e Bill perguntam ao Jaden e Aiden onde estiveram no dia anterior, e eles mentem dizendo que foram à biblioteca com Carmy. Isso deixa os pais felizes, e quando Carmy entra, os gêmeos a avisam para não mencionar nada sobre a competição. Carmy não se incomoda, e sentando na cozinha, pergunta aos pais por que a adotaram. Bill então vai buscar os papéis da adoção para mostrar a ela. Carmy vê que os nomes dos pais biológicos estão listados como desconhecidos. Ela pergunta sobre isso, e eles dizem que ninguém sabe quem são seus pais porque ela foi encontrada em um quartel de bombeiros com apenas 3 meses de vida. Eles acrescentam que a única coisa deixada foi um bilhete com seu nome e data de nascimento. Carmy parece curiosa sobre o que aconteceu depois, e eles explicam que ela foi entregue aos serviços sociais antes deles decidirem adotá-la como filha. Bill então pergunta se algo está incomodando Carmy, e ela diz que gostaria de ter conhecido seus pais, pois isso a ajudaria a entender por que é diferente. Bill e a Asha sentem pena dela e dizem o quanto a amam. Pouco depois, 2 agentes secretos estacionam em frente à casa de Carmy e conversam sobre se devem bater de porta em porta para encontrar quem estão procurando. Rainey os vê e acredita que são policiais, então late alto para alertar Jaden e Aiden. Os gêmeos não entendem por que o cachorro está latindo, mas ao olharem pela janela, veem os agentes. Como eles podem estar ali para capturar Carmy por causa de seus poderes, os gêmeos decidem chamar alguns palhaços locais para ajudá-los a espantar os agentes. Quando os palhaços chegam, eles agem de forma bastante estranha e assustam os agentes para a alegria de Jaden e Aiden. Em outro lugar, Carmy diz ao Kev que está começando a se cansar de toda essa coisa de Vamplin. Ela também se pergunta por que alguém escreveria histórias em quadrinhos sobre Vamplins, e Kev diz que provavelmente foi um especialista em híbridos. Ele acrescenta que o nome do autor é Octavia, e que embora ninguém saiba como ela é, há boatos de que trabalha em uma universidade próxima. Como Octavia pode ajudá-la a encontrar seus pais, Carmy sugere ir até a universidade para encontrá-la. Kev concorda em acompanhá-la, e então ela voa com ele até a universidade. Quando chegam lá, eles dizem à secretária da biblioteca que estão procurando Octavia, mas ela lhes diz para irem embora porque a autora dos quadrinhos não gosta de conhecer pessoas. Kev e Carmy não entendem, mas a secretária menciona que Octavia é uma reclusa cujos únicos amigos são os textos antigos dentro do salão dos registros. Kev diz a Carmy que eles precisam voltar, mas quando a secretária se afasta, ela o arrasta para dentro do salão dos registros para ver o que tem lá dentro. Enquanto eles observam o lugar, a secretária os vê e lhes ordena que saiam porque Octavia não quer conhecê-los. No entanto, Carmy diz que não vão embora porque sabe que Octavia é a mulher que está fingindo ser a secretária. Octavia fica chocada com a esperteza de Carmy e a elogia pelo esforço, chamando-a pelo nome. Em outro lugar, os 2 agentes secretos finalmente voltam para a casa e pedem para ver Jaden e Aiden. Quando a Asha e Bill perguntam quem são os agentes, eles dizem que são de uma equipe de esportes que quer levar as crianças para uma turnê mundial porque venceram uma competição underground recentemente. As crianças ficam felizes com isso, mas quando descem com suas malas, seus pais percebem que mentiram sobre irem à biblioteca. Como não foram honestos, Bill e a Asha se recusam a deixá-los ir a qualquer lugar. No entanto, os agentes ainda deixam seus cartões de visita, caso Bill e Asha mudem de ideia. Enquanto isso, Octavia menciona que ela já foi uma Vamplin como Carmy. Ela também pergunta se Carmy está gostando de seus poderes, mas Carmy diz que não se sente bem com eles ultimamente. Octavia diz que entende e pergunta se Carmy já decidiu se quer se tornar totalmente humana ou totalmente mítica. Carmy diz que ainda não pensou nisso, mas Octavia diz que ela precisa começar a pensar porque é uma grande decisão. Ela também menciona que começou a se preocupar com isso aos 14 anos, e que por isso começou a escrever um diário para não esquecer sua vida adolescente, independentemente do caminho que escolhesse. Carmy pergunta o que ela quer dizer com isso, e Octavia
Octavia explica que, ao escolher um caminho, ela esquecerá completamente o outro lado. Octavia então revela que escolheu ser humana porque se apaixonou. Ela também acrescenta que, mesmo que seu relacionamento não tenha dado certo, ela não perdeu totalmente sua vida passada porque escreveu tudo em seu diário. Carmy então percebe que os diários de Octavia são as fontes das histórias nos quadrinhos. Carmy pergunta sobre seus pais, mas Octavia diz que ela mesma terá que encontrar as respostas. Carmy quer acabar logo com isso, então implora por respostas. A seguir, Octavia revela que o pai de Carmy era humano e desapareceu por volta do seu nascimento, e que sua mãe é uma mítica maligna, que não quer que híbridos se tornem humanos. Octavia também avisa que Carmy precisa tomar cuidado porque, se sua mãe a encontrar, fará de tudo para que a filha siga seus caminhos malignos. Depois que saem do local de Octavia, Carmy está assustada com a possibilidade de ser má, mas Kev diz para ela não pensar nisso ainda. No entanto, Carmy não para de pensar, e isso a deixa tão irritada que ela chuta uma parede e deixa uma marca, embora depois a conserte. Enquanto caminha pela escola, Madison vê Carmy e pergunta por que ela tem faltado aos ensaios. Carmy diz que está ocupada com muitas coisas e que até perdeu seu roteiro. Madison diz para ela não se preocupar porque Dylan encontrou um recentemente, mas isso deixa Carmy assustada, pois ele pode agora saber que ela é uma híbrida. Madison percebe que ela está tensa, então sugere passar o dia inteiro com Carmy. Ela concorda, e enquanto vão até o novo restaurante da mãe de Madison, Carmy fica com ciúmes da boa relação entre as duas. Madison então pergunta se há algum problema, e Carmy diz que às vezes pensa em como seria sua vida com sua verdadeira mãe. Ela também menciona que sua vida é complicada, mas Madison diz para ela parar de se preocupar porque todos sempre têm algum problema para lidar. Em outro lugar, Rainey desaparece. Então Jaden e Aiden ligam para Kev para ajudá-los a encontrá-lo porque o pai deles já está irritado com a situação. Depois de procurar um pouco, Kev percebe que não consegue fazer isso sozinho. Então liga para Dylan e pede ajuda. Enquanto isso, Madison diz a Carmy para voltarem à escola para assistirem ao filme de terror do Collector sobre lobisomens. Quando chegam, o Collector agradece a todos por terem vindo e anuncia que a estreia do filme coincide com a noite de lua cheia. Nesse momento, Madison começa a entrar em pânico porque achava que a lua cheia seria no dia seguinte. Quando fica muito nervosa, suas unhas crescem, assim como suas orelhas e dentes. Carmy fica chocada com isso, mas não sabe o que dizer. Antes que mais alguém veja, Madison corre rapidamente para o banheiro e Carmy a segue. Quando chegam lá, Madison se transforma completamente em lobisomem, e quando está prestes a atacar Carmy, ela também se transforma em vampira. As duas amigas então lutam por um tempo até que Madison para e diz que sempre soube que Carmy era uma híbrida. Ela então elogia as presas de Carmy e diz que gosta de ser uma híbrida, embora deseje poder contar às pessoas. Carmy menciona que Kev sabe sobre ela, e Madison acha isso interessante. Depois que saem juntas, exibem seus poderes, e após um tempo, Madison diz que mal pode esperar para se tornar totalmente mítica. Carmy fica surpresa com isso, e pergunta se Madison já tomou uma decisão. Madison diz que só quer continuar sendo ela mesma, e que mesmo esquecendo sua vida humana, é isso que ela quer porque será livre. Enquanto falam sobre como é bom ter poderes, Carmy recebe uma mensagem de Kev informando que Dylan está ajudando ele e seus irmãos a encontrar Rainey. Carmy imediatamente diz que precisa ir embora, porque seus irmãos podem estar em perigo, mas Madison não entende por que ela está com tanta pressa. Ela então menciona que Dylan é um caçador, mas Madison não acredita nisso. No entanto, Carmy diz que já o viu em ação antes, e que ele é muito poderoso. Madison não parece se importar com isso, e diz que ela também é poderosa. Logo depois, Carmy se junta ao Kev e aos seus irmãos para ajudar Dylan a encontrar Rainey. Depois que eles acham o cão, o levam de volta para casa, e Bill fica feliz novamente. Quando Dylan está prestes a ir embora, ele pergunta por que Kev quis que ele ajudasse a encontrar o cachorro. Kev diz que apenas presumiu que Dylan seria bom em encontrar coisas. Carmy também pergunta por que ele ajudou, e ele responde que fez isso porque eles são seus amigos. Em outro lugar, o colecionador volta para sua loja após uma estreia de sucesso. Quando está prestes a abrir a porta, Madison aparece e o assusta. O colecionador desmaia imediatamente, mas ao acordar, vê marcas de garras na porta. Como isso significa que há outro Blended na comunidade, o colecionador fica feliz porque poderá oferecer outro ao metamorfo. Em outro lugar, Carmy chega à escola e é elogiada por Jordan, que diz que ela tem se saído muito bem ultimamente. Ela acrescenta que Carmy talvez consiga o papel principal um dia, se continuar se esforçando. Isso deixa Carmy feliz, e ela conta a Madison que está realmente esperançosa em conseguir um papel importante no musical. As garotas então falam sobre a diversão que tiveram na noite anterior, e Madison também menciona como assustou o colecionador. Carmy acha isso empolgante, e Madison então brinca dizendo que também poderia assustar Leanna para que ela desistisse do papel principal. No entanto, Carmy diz que prefere conquistar o papel sem usar seus poderes. Enquanto isso, o colecionador conta ao Dylan sobre o Blended que viu na noite anterior. Dylan diz que acha que sabe quem é, e o colecionador então manda ele capturar a pessoa o quanto antes. Dylan então diz que a pessoa é sua amiga, e que caçar já não parece certo para ele. O colecionador não parece se importar com isso, e diz ao Dylan para fazer seu trabalho antes que comece a ter dúvidas. Quando Dylan sai, Kev o vê e pergunta ao colecionador se ele conhece o garoto. O colecionador nega, mas Kev não acredita, já que eles eram os únicos na loja antes de ele chegar. Kev continua insistindo para saber sobre o que ele e Dylan conversaram, mas o patrão diz que não falou com ninguém. Quando Kev menciona
menciona que Dylan é perigoso, o colecionador diz para ele parar de inventar coisas. Logo depois, Madison aparece na loja para pedir ao Kev o cartaz que ele a ajudou a desenhar para o musical da escola. Depois de entregá-lo, Kev diz a Madison para avisar Carmy que ela precisa ter cuidado. Quando Madison está prestes a sair, o colecionador a reconhece e pergunta se já se viram antes, mas ela o assusta ao dizer que provavelmente se encontraram nos pesadelos dele. Em outro lugar, Liana parece muito nervosa sobre como sua voz vai soar no musical. Carmy a vê ensaiando sozinha e percebe que ela não está se sentindo bem consigo mesma. Carmy então diz para ela não ser tão dura consigo mesma, mas Liana diz que só quer ter sucesso. Diante disso, Carmy a encoraja e menciona que Liana é, na verdade, a aluna mais talentosa do musical. Ela acrescenta que todos também se sentem intimidados por ela, o que faz Liana se sentir melhor. Logo depois, Carmy começa a duvidar se será capaz de substituir Liana, caso a oportunidade apareça. Quando Madison volta à escola, vê Carmy sentada sozinha e pergunta se há algum problema. Carmy então menciona que está com medo de talvez não conseguir substituir Liana, mas Madison diz que tem certeza de que sua amiga vai se sair bem. Enquanto conversam, Dylan as observa e começa a planejar como capturar quem quer que seja o Blended. Mais tarde naquele dia, enquanto Carmy está no teatro ensaiando para o musical, ela vê Dylan andando pela escola com sua ferramenta de encolhimento. Isso a assusta. Então ela imediatamente manda uma mensagem para Kev pedindo ajuda. Depois se esconde atrás de uma parede no teatro. Dylan então percebe que alguém está escondido atrás da parede, e ao dizer que sabe que ela é uma Blended e que pode sair dali, Carmy decide se revelar para ele. No entanto, antes que Carmy saia de trás da parede, Madison aparece diante de Dylan como uma lobisomem, e ele diz que ela é quem ele estava procurando, porque sabia que as marcas de garras na loja do colecionador eram dela. Quase imediatamente, Dylan e Madison começam a lutar, e Carmy se sente aliviada. No entanto, quando um objeto pesado está prestes a cair sobre Liana, Carmy voa para impedi-lo. Liana então vê Carmy flutuando acima dela, e desmaia instantaneamente. Quando acorda, a senhorita Jordan pergunta o que aconteceu, e Liana conta o que viu. No entanto, Carmy diz que é mentira. Então Jordan acredita que Liana está lidando com estresse. Jordan então diz a Carmy para substituí-la no último ensaio. Em outro lugar, Kev tropeça no armário do colecionador e vê vários potes de vidro vazios com nomes de Blendeds neles. Isso o deixa chocado, mas ele não sabe o que fazer. Enquanto isso, o colecionador vê uma garotinha entrar na loja, e quando pergunta o que ela quer, ela não responde. Quando se aproxima dele, ela se transforma na metamorfa e pergunta se ele tem mais Blendeds para ela. O colecionador implora por mais tempo, mas ela diz que já está cansada dos seus constantes adiamentos. Enquanto isso acontece, Kev os observa e percebe que seu chefe tem capturado Blendeds para a metamorfa. A mulher eventualmente assusta o colecionador e decide não matá-lo, para que ele tenha uma última chance de recuperar sua joia preciosa. Ao sair, Kev aparece e pergunta quem ela é. O colecionador então se abre com Kev e diz que a metamorfa quer que ele traga mais Blendeds para que ela possa usá-los em seus planos malignos. Ele acrescenta que ela está com sua filha, e é por isso que ele a obedece. Nesse momento, Kev vê a mensagem de Carmy e sai correndo para encontrá-la. Em outro lugar, Madison luta bem contra Dylan, mas ele acaba encolhendo ela. Enquanto isso, Carmy se sai muito bem durante o ensaio, mas em vez de esperar o elogio da senhorita Jordan, ela sai correndo para procurar Madison. Ao sair, ela vê Kev, e depois de procurarem juntos, percebem que Dylan já capturou Madison. De volta à loja do colecionador, Dylan chega para entregar Madison. Ele então diz que não quer mais caçar Blendeds, e quando o colecionador olha para Madison dentro do pote de vidro, ele também diz que espera não precisar de mais um. Depois que Dylan vai embora, ele se sente triste com o que fez e decide se mudar para outra cidade. Antes de ir, no entanto, Carmy voa até seu esconderijo e o impede. Quando a vê, ele percebe que ela é uma Blended. Mas antes que diga muita coisa, Carmy o acusa de ser uma má pessoa que caça pessoas como ela. Dylan diz que jamais a caçaria porque ela é sua amiga, mas Carmy não acredita. Ela então pergunta sobre Madison, mas ele diz que ela se foi. Quando ela pergunta o que ele quer dizer com isso, Kev chega ao terraço e menciona que o colecionador tem capturado Blendeds para uma metamorfa que quer criar um exército para lutar contra os humanos. Dylan fica chocado ao ouvir isso porque não sabia, e acrescenta que a metamorfa é a mítica mais poderosa de todas. Como Kev e Carmy agora têm um plano para salvar Madison, eles pedem que Dylan se junte a eles, e ele aceita. Enquanto isso, Liana perde a voz. Então Jordan começa a procurar Carmy, mas ela não está em lugar nenhum. Quando os pais e irmãos de Carmy chegam para o musical, Jordan pergunta por ela, mas eles também não sabem onde ela está, já que saiu de casa cedo. Em outro lugar, Kev recebe uma nova revista em quadrinhos exclusiva de Octavia, que envia uma carta informando que o livro contém
contém as respostas para todas as perguntas de Carmy. Logo depois, enquanto o colecionador verifica Madison, Dylan chega à loja e diz que está indo embora da cidade. O colecionador diz que ele pode ir, mas Dylan menciona que tem um presente de despedida para ele. Nesse momento, ele entrega ao colecionador um pote de vidro com Carmy dentro. O colecionador fica chocado com isso, e ao ouvir que ela é uma Vampling, ele parece animado, pois ela é uma Blended rara, que talvez faça a Metamorfa finalmente libertar sua filha. Quando Dylan e o colecionador vão para a loja principal, descobre-se que o pote de Carmy não está devidamente fechado. Então ela escapa e liberta Madison antes de saírem juntas do armário. Enquanto isso, enquanto o colecionador ainda conversa com Dylan, sua filha entra na loja. Ele fica chocado, acreditando que a Metamorfa já a libertou. Mas antes que ele a toque, ela pergunta se ele tem mais Blendeds, e ele responde que sim. No entanto, quando abre o armário, vê que os Blendeds escaparam. Sua filha fica furiosa, mas logo se transforma na Metamorfa, que repreende o colecionador por desperdiçar seu tempo novamente. Ela usa seus poderes para prendê-lo contra a parede, e quando Dylan tenta ajudá-lo, ela também o imobiliza com seus poderes. Ela reclama de como o colecionador falhou em cumprir sua missão. Ela também diz que ele nunca mais a verá, mas o colecionador ainda pede pela filha. A Metamorfa então menciona que a filha dele está feliz onde está agora, porque é livre para fazer o que quiser. Em seguida, ela desaparece, deixando o colecionador preocupado com a possibilidade de nunca mais recuperar sua filha. Em outro lugar, Kev já contrabandeou Carmy e Madison para fora da loja. Depois que ele lhes dá cebolas para comer, elas comem e voltam ao tamanho normal. Dylan também se encontra com eles do lado de fora e fica feliz ao ver que todos estão bem. No entanto, Madison parece confusa por ele ter ajudado depois de tê-la capturado. E Dylan diz que fez isso porque todos eles são amigos. Logo depois, eles correm para a escola para participar do musical. Por sorte, chegam a tempo, mas ao perceber que irá substituir Leanna, Carmy começa a ter dúvidas novamente. Kev então a encoraja a seguir em frente, dizendo que confia que ela se sairá bem. Em seguida, Carmy substitui Leanna e impressiona o público, inclusive sua família. Enquanto o espetáculo acontece, Madison agradece Kev por tê-la ajudado e também lhe dá seu número de telefone, pois está deixando a cidade com a mãe. Kev então diz que ela pode ligar se quiser falar com Carmy, mas Madison diz que já tem o número de Carmy também. Ela acrescenta que só deu o número a ele porque quer que sejam bons amigos também. Madison então parte, e Kev fica feliz por tê-la como amiga. Enquanto isso, a perna de Benny se torce novamente, então a senhorita Jordan pede que Dylan o substitua. Dylan aceita e depois se apresenta bem ao lado de Carmy. Após a apresentação, Carmy agradece a todos pela presença e também chama Leanna ao palco, dizendo que o espetáculo não teria sido possível sem ela. Em outro lugar, o colecionador parece devastado porque ainda não conseguiu recuperar sua filha. Ao olhar para fotos antigas dela, ele menciona que fará de tudo para encontrá-la. Depois disso, ele fica diante de um espelho e remove o pedaço de pano ao redor do pescoço, revelando que ele também é um místico, com cobras em volta do pescoço. Pouco depois, Carmy conta ao Dylan e Kev como ela se sentiu maravilhosa no palco. Enquanto conversam, ela recebe uma ligação de um cantor famoso chamado Rick Astley. Carmy fica chocada com isso, mas Rick diz que está ligando para parabenizá-la pela sua apresentação. Ele então revela que é um místico, e Carmy não consegue acreditar. No entanto, ele diz que existem outros místicos no mundo esperando que ela os lidere um dia. Ele acrescenta que, quando chegar o momento de escolher o caminho que ela seguirá, ela deve deixar o coração guiá-la. Ele também menciona que ela não deve acreditar no que as pessoas dizem, pois podem estar mentindo para ela. Depois que a ligação termina, Carmy fica feliz e começa a dançar, mas Dylan e Kev logo retornam com uma novidade para ela. Quando ela pergunta o que aconteceu, Dylan diz que precisam mostrar o que descobriram. Kev também acrescenta que a metamorfose é, na verdade, uma das muitas habilidades de um vampiro. Enquanto Carmy tenta entender do que eles estão falando, eles mostram a ela uma página da edição exclusiva da história em quadrinhos de Octavia, que revela que a Metamorfa é sua mãe. Carmy não consegue acreditar nisso e fica muito triste. Enquanto isso, a Metamorfa descobre que Carmy já descobriu a verdade. No entanto, ela não parece incomodada e diz que ainda tem tempo para mudar sua filha.